Boa noite, pessoal. Começando aqui a coletiva com Vinícius Bergantin. Bergantin, boa noite. Lógico, uma sequência de 2 jogos em casa, o que você menos queria talvez fosse um empate, mas uma vitória. O que aconteceu com o CSA no jogo de hoje? Olha, a gente teve um jogo muito difícil contra o Brusque. A gente conseguiu uma consistência defensiva, mas a gente queria ter tido mais chances de gols, ter tido mais volume, algumas tomadas de decisão para a gente chegar ou para a gente definir as jogadas, né? No primeiro tempo a gente sabe de alguns contra-ataques que a gente acabou travando o jogo, não conseguiu chegar. No segundo tempo, né, ficou um pouco mais morno, vamos dizer assim. A gente conseguiu, né, segurar um pouco a questão ofensiva do Brusque, mas a gente queria criar mais. A gente precisa ter essa agressividade maior no último terço, de buscar o gol, de jogar em casa. Né? São jogos difíceis, a gente lembra bem, né, o jogo que foi do Brusque. Não é desculpa nem nada, mas são jogos iguais, jogos difíceis que a gente tem que fazer um algo a mais, né? Tentar ser mais agressivos e transformar um empate difícil assim, transformar um jogo desse difícil em vitória. Professor, foi um empate com sabor de derrota, claro, porque jogando em casa o CSA queria a vitória, a primeira jogando em seus domínios, mas foi um empate com sabor de derrota. As mudanças ocorreram na segunda etapa, mas não sentiram tanto efeito assim para o senhor e para o time, né, em campo. É verdade, a gente acabou forçando algumas bolas no segundo tempo, não conseguiu ficar com ela por mais tempo para criar as oportunidades, né? E isso bate e volta acabou fazendo mal para a gente, a equipe do Brusque acabou crescendo um pouco, eu acho que faltou um pouquinho daquela tranquilidade, né, para a gente se impor, colocar os jogadores no campo de ataque, agredir a última linha do Brusque e tentar transformar em lance de gols. A gente no final acabou tentando algumas ligações diretas, algumas jogadas mais longas e isso acabou atrapalhando um pouco o nosso poder ofensivo, o nosso equilíbrio no jogo e a nossa confiança. Professor, boa noite. A equipe do CSA no primeiro tempo, né? Ela pareceu no segundo ter voltado bem parecido com o que foi o primeiro tempo. Na sua opinião, a equipe tinha que ter levado um tempo maior, de fato, para fazer as substituições, diferente do que foi o Brusque, que já voltou com uma mudança, com 7 minutos já tinha 2 mudanças? Ou você acredita agora, claro, né, vai ser feita a avaliação, que poderia ter sido feito já no intervalo alguma mudança ali para o time mudar? Olha, não sei se o tempo da mudança acho que teria influenciado não. A gente fez esse primeiro tempo equilibrado, foi o primeiro tempo melhor. Né, eu vou tocar num ponto aqui que a gente precisa trabalhar também, né, a nossa parte mental, né, de ter mais confiança, de acreditar, né, no nosso potencial. Né, a gente entende em alguns momentos a questão, né, da torcida que sempre apoia. Eu falo para eles que depende muito da nossa energia, né, e às vezes alguns erros de passe estão se transformando, né, em situações que está pesando um pouco para os atletas. Eu acho que isso é normal, tá? Pela fase, pelo histórico, ainda está carregando muita coisa. A gente conseguiu ter boas apresentações contra o próprio Brusque na Copa do Brasil, bons resultados, o Inter dentro, fora, mas a gente precisa de uma sequência positiva, né, para entrar na competição e aí, né, trabalhar bastante essa parte mental, mas internamente, né, a gente tem que trabalhar isso, né, se fechando, se unindo cada vez mais. Eu vejo um grupo de atletas que treina muito, que quer muito e às vezes as coisas infelizmente demoram a acontecer ou quando você entra num jogo tão igual como esse, acaba pesando essa questão mental. Então a gente tem que ter bastante sabedoria num momento como esse, tá? E fazer o simples bem feito, né? Não tem outra maneira, né, de você recuperar uma certa confiança, de você retomar, a não ser treinar muito, correr muito e fazer o simples bem feito. E aí se impor e ganhando essa confiança de novo e conseguindo, né, os resultados positivos. Bergantin, você tenciona repetir o time com 3 zagueiros? Por que você adotou esse esquema hoje? O time poderia ter sido até mais ofensivo? Gostaria que você falasse um pouco. Olha, em nenhum momento eu coloco os 3 zagueiros para ser defensivo.
tá? Pelo contrário, a gente coloca os 3 zagueiros para ter uma saída. Depois do jogo contra o Inter, os adversários passaram a travar muito a saída de bola nossa pelo lado esquerdo, o lado do Foster. E a entrada do Paulo César foi justamente para a gente dividir essa saída. Saída do lado direito com o Paulo César, saída do lado esquerdo com o Foster, para tentar buscar, né, um volume, uma saída mais limpa para o campo de ataque. Tá? A gente conseguiu, em alguns momentos, ter uma saída boa, chegava no último terço, não conseguia agredir, não conseguia transformar, né, esse último terço em finalizações. Não aproveitamos algumas situações de 2 contra 1, às vezes um pouco afobado, mas jamais é para a gente ficar defensivo e ficar só se defendendo. Eu lembro que teve uma entrevista, né, aqui mesmo com o senhor, com relação à questão das transições. E o senhor tinha falado, né, para voltar no segundo tempo, pulando um pouco mais as etapas. A equipe hoje parece não ter conseguido também pular essas etapas e deu muito espaço para a equipe do Brusque, principalmente no segundo tempo. Você também acredita que faltou um pouco disso, principalmente na segunda etapa, essas transições, realmente pular um pouco mais de etapa? Sim, mas eu destaco também o primeiro tempo. O primeiro tempo a gente conseguiu roubar várias bolas com passes de primeira para frente, pegando, né, a defesa deles de certa forma exposta. A gente teve algumas tomadas de decisões que era para a gente acelerar, a gente acabou segurando, outras que era para a gente segurar, a gente acabou forçando a jogada. Então sempre vai ter, né, ajustes de jogo a jogo, né? E no segundo tempo, né, ou a gente forçava demais, esticava demais a bola, ou dava uma sequência de passos para trás, daí vem a inquietação da torcida, que é normal, mas a gente tem que continuar, né, trabalhando, equilibrando os momentos do jogo para aproveitar, né, momentos de transição para a gente realmente acelerar o jogo, momentos que a gente não dá para transitar, a gente ficar com a bola, para a gente ir ganhando corpo e tentando, né, se impor com o adversário em qualquer momento do jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Coletivo encerrado.